Caros amigos, então, hoje tem coisas muito importantes para falar com vocês, mas antes de mais nada, acho que vocês receberam nesses últimos dias algumas notícias extremamente alarmantes. Assim, por exemplo, que até dia 3, esse fim de semana, o Brasil atingiria 10 mil mortos, certo? Isso, relatos da Imperial College, prestigioso Imperial College de Londres, até mesmo que previu que nós íamos ter 555 mil idosos mortos até o fim da pandemia, e a própria Inglaterra teria 500 mil mortos se não tivesse feito nada, e depois corrigiu para 20 mil. Pois é, nós tivemos até ontem, até hoje, aliás, dia 3 de maio, 7.051, bem longe, né, dos 10 mil essas previsões catastróficas. E aliás, você lembra até o governador do estado de São Paulo disse que nós íamos ter 3.200 mortes no estado de São Paulo, obviamente, e que nós ia faltar vagas, etc. Pois é, São Paulo chegou hoje a 2.675 e não 3.200. Claro, é um número muito grande, sem dúvida, mas nada dessas coisas catastróficas previstas. E que São Paulo estaria saturado, etc., dos leitos hospitalares. Pois é, a própria informação do governo de São Paulo diz que nós estamos com uma ocupação de 67% nos hospitais. Os UTIs estão saturados. Então, isso pode até ser, porque realmente não vale, você sabe, UTI, porque são pacientes crônicos, alguns ficam 10 dias, outros ficam 40 dias, a média tem sido em torno de 28 a 32 dias, mas isso dos leitos oficiais. Nós sabemos que a rede particular está com vaga sobrando. Nós tivemos recentemente uma avaliação na semana passada entre os principais hospitais de São Paulo, estão funcionando com menos de 50% dos seus leitos de UTI ocupados. Então, por que o Estado e o município não fazem convênio com hospitais particulares, que seria muito mais barato do que montar aquela todo a parafernália e equipamentos com respiradores, etc., pagando um preço exorbitante, enquanto hospitais particulares estão com sobra de vagas e poderiam muito bem, seria muito mais barato e, aliás, muito mais eficiente. Nós sabemos que os governadores, né, eles não ficam no hospital público, né? Eles vão para o hospital particular, né? O pessoal do Congresso nunca fica no hospital público. Ninguém já viu algum para o SUS? Não, nem o hospital estadual. Muito pouco, né? A grande maioria vem para o Sírio, vem para o Einstein, Redditor, ou então esses muito chiques com suítes para de hotéis. Entende? Então são coisas assim que nós devemos cobrar desses políticos para serem mais como brasileiros comuns, com o resto de todos nós. Agora, além disso aqui, eu queria também tranquilizar muitas pessoas falando que chegamos ao pico, não chegamos ao pico, não, o pico vai ser daqui a meses. Eu não sei onde tiram esses números, essas projeções assim catastróficas. Se vocês acompanharam o número dos dados de exames que nós temos tido nos últimos dias, nós vamos ver que na realidade houve uma queda, né? Então, aquele número bem alto que nós tivemos há 2 dias atrás, que foi de número de casos novos, foi de 6.729 na quinta para sexta-feira, e na sexta para sábado caiu para 4.450 e estabilizou em 4.588 casos novos. Quanto aos óbitos, que eu nunca gosto de usar, porque, como eu disse para vocês, os óbitos não refletem a situação atual, mas refletem principalmente casos de semanas atrás. Eles já foram internados no hospital anteriormente a nisso. São muito poucos casos que entram no hospital e morrem imediatamente. Aliás, eu acho que não conheço nenhum caso de Covid-19 que tenha feito um óbito, assim, entrou na porta e pumba, né? Certo? A menos que esteja tão avançado, adiantado, porque teve medo de ir para o hospital. Então nós tivemos 509 casos de quinta para sexta, que caiu para 340, hoje, domingo, 275. Então até o número de mortes caiu. Então, será que nós já estamos na queda? Eu espero que sim.
certo? E todas as estatísticas que vocês viram, toda a estatística que eu mostrei para vocês nos últimos dias, tem sido que o nosso pico foi semanas atrás. E que essa subida, essa coisa anormal, que acontece, como eu já falei para vocês, em estados, esses capitais de estados interessantes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia, fora Amazonas, que é um caso atípico, são todos os estados que, por alguma maneira, estão fazendo assim uma alarde contra, dizendo que era muito, como é que estão fechando, etc. E os outros estados, como os governadores têm mostrado realmente os dados corretos, nós temos visto isso, os números são todos, não teve mais que 100 mortes em todos esses 7, 8 semanas, desde que começou o lockdown, né, o fechamento, tá certo? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, são estados extremamente importantes. Nenhum deles teve morte acima, do total de mortes acima de 100. Então, eu acho que devemos refletir o que está acontecendo, se os números dos outros estados, esses números trágicos, realmente refletem. Parece que há dois Brasis, né? Parece que o vírus tem dois tipos de vírus, né? Tem um vírus que gostam desses outros estados e outro vírus que gosta realmente quer infligir o maior dano a esses estados onde tem maior número de mortes e de doentes, né? Acho que devemos investigar isso melhor. Bom, outra coisa que eu queria falar muito com vocês hoje, muitos perguntaram para mim, era o fato dos testes, né? Se deve ou não fazer testes, o que são os testes? Existem dois tipos de testes. Tem o teste rápido, quer dizer, teste imediato, né, para saber se você está com o vírus ou não. É um tipo chamado de teste RT-PCR. É um teste que identifica a presença do vírus real no seu corpo, se está vivo, está presente ou não. Então, quer dizer, você está com sintomas e ele está presente. Ele geralmente aparece detectável a partir do 5º dia, não imediatamente, né? Quer dizer, depois da infecção, ou seja, você está aquele quadro inicial de que você não tem sintomas, é chamado prodrômico, e depois quando você começa a ter os sintomas de tosse, dor de garganta, febre, e aí começa aquele fraqueza, etc., aí ele já começa a aparecer positivo nesse dia. Então leva 4 a 5 ou 6 dias para aparecer positivo. E ele pode ficar algum tempo depois. Então é chamado RT-PCR. Isso então identifica se você está portando ou não o vírus. E vocês devem ter ouvido falar que a possibilidade das pessoas não tiverem eliminado o vírus. Pois é, então isso saiu da Coreia, de outros países, dizendo que as pessoas estavam testando positivos. Vou explicar isso melhor. São duas possibilidades. Uma das possibilidades é que são pessoas que não apresentaram sintomas ou sintomas muito leves e que depois de algum tempo foram fazer o teste e estava no teste positivo. Então, algumas das pessoas são chamados portadores sadios, ou seja, eles ficam com o vírus dentro do seu corpo, eles não conseguem eliminar completamente, mas também tampouco o vírus consegue vencer e causar uma doença mais forte. Isso acontece com outros vírus também, né? Nós sabemos que tem estado portador de hepatite B, hepatite C, a toxoplasmose, não é um vírus, mas é um protozoário, e a própria malária, tá certo? E os estados são estados que levam a pessoa a ficar com agente infeccioso, certo? Geralmente as pessoas não tomaram remédio. Mas tem uma coisa preocupante que assim, as pessoas testaram positivo o tempo todo. Bom, estudo saindo de Coreia mostrou que não era bem isso não. É que o teste RT-PCR ele não é muito específico para vírus vivo. Ele estava pegando fragmentos do RNA, ou seja, não era mais vírus vivo, mas tinha partes dos vírus ainda dentro do seu corpo que não foram totalmente eliminados, mas não tinha vírus no seu corpo. Então, esse parece ser a maior parte dos casos que testaram positivos por muito, muito tempo, tá certo? Então, fiquem sossegados que não há até hoje nenhum caso de sarou e depois reinfectou. O que pode acontecer é quer dizer, a recidiva.
A pessoa não terminou de eliminar o vírus. E muitos desses porque não tomaram remédio. E outro exame que também é importante, muito importante, é o IgM-IgG, quer dizer, é feito no exame de sangue, né? O primeiro é feito em saliva, ou nariz, mas esse aqui é exame de sangue, para saber se vocês têm anticorpos. Então, nós temos dois tipos de anticorpos, o IgM, que é o que resposta imediata, ele aparece dentro de 4, 5 dias depois que começou a infecção, certo? E persiste por semanas, às vezes 4, às vezes 6 semanas, dependendo do tipo de agente infeccioso. E temos o IgG, que é outro anticorpo que aparece só depois de 3 a 4 semanas e persiste por muito tempo. Alguns persistem por toda a vida, alguns tipos de infecções, tipo sarampo, catapora, etc., mas outros duram pouco tempo. Então, aliás, você lembra que a vacina tem que ser repetido para reforçar e voltar. Esse RT, então, mostra que você teve já teve infecção e que se você tiver IgM, IgG alto, ou se passou mais tempo só tiver IgG, significa que você está imune. Então, você já teve a infecção, tá certo? Então, isso é muito importante para saber que você não é mais suscetível a essa doença. Mas o mais importante é que esses testes não são absolutos. Nós temos informações que alguns desses testes, dependendo da origem, da qualidade, tem uma falha de falso negativo de até 30%, 38% e alguns até de mais que isso, até 60%. Então, ele realmente não é confiável. E tem mais uma. Alguns testes mais recentes mostram que eles podem dar um falso positivo, tá certo? Em alguns casos, de 7 a 10%. Ou seja, as pessoas não tiveram infecção, mas eles têm um teste positivo e, na realidade, eles ainda são suscetíveis. Acabei de ler hoje na revista de Lab Médica que eu recebo sobre testes de coronavírus. Tá bom? Eu espero que isso tenha informado vocês mais e espero que isso te deixe mais tranquilo. Até.